O Saramago não é silenciável. Já não é, não sei se alguma vez foi, mas agora não é de certeza. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de rádio que é uma verdadeira aula de cultura popular. Esta semana com o Bruno Vieira Amaral, o Pedro Buxeri-Mendes e a Joana Stickini Vilela, que aparentemente ficou cá de uma semana para a outra. Um bocado desconfortável. Obrigado por teres esperado, Joana. Estamos de volta. E estamos de volta esta semana por causa de José Saramago e das aulas de português. Ficámos a saber há poucos dias, o Ministério da Educação propõe algumas alterações para o currículo das aulas de português. No 12º ano, a mais, podemos dizer, ruidosa, talvez, é a eventualidade de José Saramago passar a ser leitura opcional, neste caso em conjunto com Mário de Carvalho. Sonoplastia em direto, muito bem. A proposta está em consulta pública até dia 28 de abril, isto é informação, jornalismo. E, Joana Stickini Vilela, aqui estamos nós para discutir as questões fraturantes da existência. Vou começar por ti, porque queria saber duas coisas. Sim. O que te parece esta possibilidade de Saramago deixar de ser obrigatório no 12º ano, como tem sido até agora? E já agora, eu acho que no nosso tempo, se assim o podemos dizer, José Saramago não era obrigatório, tenho essa noção. Eu, pelo menos... Século XVII, Até porque José Saramago ganhou o Prémio Nobel no ano em que... 98. Eu acho que nós acabámos com a escola, isto é. Portanto, também não sei qual é a tua relação, ou quando é que foi a primeira... Com a escola. Qual foi a primeira vez que leste Saramago, se ainda estavas em tempo escolar? Isto não é... Exato. Não, conta-nos a tua primeira vez com o Saramago. Não, essa parte sobretudo é que me interessa. Vais perguntar isso a todos nós. Não, se leste em contexto de sala de aula. Ou se quando ainda eras estudante de escola secundária. Eu acho que devias sentir um bocadinho preocupado, Tiago, neste momento, porque Bruno Vieira Amaral está a fazer-se ao teu lugar. Não, mas eu acho que ele faz bem. Isso está aí. Quer dizer que olha. Quer dizer que é um bom lugar e as pessoas ambicionam. É verdade, mas vamos em frente. Mas é difícil, é um lugar difícil. Eu não sei se era obrigatório, se não, para toda a gente. Para mim, que era de humanidades, havia uma série de livros dos quais, dentre os quais podia escolher. Claro. A minha professora escolheu, já não sei os outros, mas escolheu o Memorial do Convento, que eu trouxe aqui. Olha, cá está. Isto não foi de propósito, juro. E eu gostei muito do livro, por acaso. Mas só voltando um bocadinho atrás, estas notícias... não sei, eu às vezes penso, será que nós estamos num mundo em que está tudo a correr super bem, não há notícias, não há nada, e agora é um grande escândalo José Saramago deixar de ser obrigatório? É que é obrigatório. A ideia do obrigatório e ainda por cima não é que tenham introduzido 30 autores. Torna-se uma escolha, o professor pode decidir dar ensinar aos alunos o Memorial do Convento ou o Ano da Morte de Ricardo Reis, ou outro livro. Um outro livro, que é Um Deus Paciente pela Brisa da Tarde, do Mário de Carvalho, que não é propriamente o Harry Potter, não é? É mais um livro que não se, eu nunca li, gostava de ler por acaso, mas que não será facílimo. E que acho até uma leitura interessante. Não li, mas sei sobre o que é, por isso é que gostava de ler. E acho até uma leitura interessante para os tempos que correm, em termos de tema, porque aquilo tem a ver com uma seita que surge ou vai ganhando dimensão numa cidade romana da Lusitânia. E as pessoas locais começam a revoltar-se contra essa seita. As coisas não estão a correr muito bem, eles acham que são estes tipos, olha. E essa seita é representada por um peixinho, e a partir daí, e depois também há amores, há mistura e tal, e a partir daí
segue a história. Essa seita ganhará alguma dimensão e um nome um pouco diferente, porque eles eram a Congregação do Peixe e passam a ser conhecidos como cristãos. Portanto, isto é um tema muito interessante nesta altura da história do mundo que nós estamos a viver, que tem a ver com esta questão da religião e da história da tolerância ou intolerância ou por aí fora. O Saramago, eu li pela primeira vez no 12º ano. Ao contrário, toda a gente dizia é difícil e ele não usa pontuação. Era a frase que eu mais ouvi. Saramago não usa pontuação. Eu não achei o livro extraordinariamente difícil, mas porque... e acho que isto varia muito pessoa para pessoa. O Saramago tem uma escrita muito auditiva. Ou seja, se nós estivermos a ler e a ouvir dentro de nós o texto, ele faz sentido. No fundo é uma escrita oral. Isto são histórias, são textos que se forem lidos em voz alta fazem todo o sentido. E ainda por cima, o Memorial do Convento, eu não sei como é que isto, ainda não houve ninguém a pegar nisto para adaptar, nem que seja estrangeiros. Ou ele depois tornou-se um iberista, diz assim, ou espanhóis. La Ibéria, como eu costumo dizer. A Ibéria. Porque esta é uma história extraordinária, não é? Estamos a falar um rei absolutista, a construção de um convento, imaginamos, sei lá... Brevemente na Netflix. Fala-se das pirâmides, não é? Pronto, e ele usa isto para falar da exploração das pessoas e tal. Sim, é um bocadinho depois, já adaptaram o ensaio sobre a cegueira, porque aqui ainda não adaptaram... Que é totalmente diferente, não é? Mas este é um elemento fantástico. Havia uma ópera. Já lá vamos, Pedro, peraí. Teve um elemento, e depois tem um elemento fantástico, que é muito giro, que é muito giro, e é o que eu me lembro do livro, ou seja, o que ficou foi a Belimunda Sete Luas e o Baltasar Sete Sóis e ele misturava, sempre fez isto, o lado alegórico com o lado histórico. Outra coisa que é fantástica, que é a passarola, não é? Há um padre que quer voar. Joana, deixa-me só então... Pronto, estou só aqui a dizer... Claro. Portanto, resumi a história deste antes de passar aqui a bola ao Pedro, podemos dizer que parece-te muito bem ler José Saramago no 12º ano, como tu fizeste, mas a questão de discutir se é obrigatório ou não parece-te secundária. Acho que há muitos livros que podem ser opções, sobretudo o mais interessante desta notícia e desta consulta pública é pôr-nos a falar sobre o que são as leituras obrigatórias ou sugeridas durante o ensino, que me parecem, na sua maior parte, e pelo que passa lá por casa, e também pelas quais eu passei já há muito tempo, totalmente desadequadas. E já lá iremos. E pronto, agora... Este livro, em particular, eu nunca li o Ano da Morte de Ricardo Reis, mas o Memorial do Convento, eu acho que é um livro poderá ter alguma dificuldade. Quer dizer, mas isto é tão difícil de aferir. Nós somos um país pequeno, mas com imensas diferenças. A escola está numa crise tão grande, os miúdos não leem nada e este livro, de facto, exige alguma concentração. Depois depende dos professores, depende de uma série de coisas. É de facto um desafio, mas os outros da lista, ou seja, a questão em si, é um drama, é um escândalo de deixar de ser obrigatório. Não é escândalo nenhum, é uma falsa questão, porque não tem... Muito bem, Pedro Buxeri Mendes, parece-me que estás mais ou menos nesta frequência de ser uma falsa questão, esta história da obrigatoriedade ou não. Ele ri-se, manda-me aquele jogar. Tu é constipado. Buxeri. E a minha questão é mais ou menos por aí. Há aquele lado que é José Saramago é o único Nobel da Literatura em Portugal de onde toda a gente deveria ter contacto com a obra de José Saramago. Isto parece-te acertado? Não faço ideia. Em primeiro lugar, dada a quantidade astronómica de greves que há na escola pública, não é? Os miúdos terão tempo para ler os livros, não é? Talvez fosse interessante ver a coisa por esse lado, não é? No fundo, recomendar a obra do Saramago ou de outro autor para lerem durante as greves que há no ensino público. Ora, aí está. Boa ideia. Não, isto para mim é um assunto de pessoas com gatos, pessoas das redes sociais. Esta coisa do Saramago ser obrigatório. Pessoas com gatos. Sim. Okay. Seria muito mais importante discutir porque é que cada vez mais miúdos e famílias põem os miúdos no ensino privado. Portanto, estas pessoas com gatos que se manifestam, estão sempre a falar da escola pública e depois as famílias põem os miúdos na escola privada. Eu acho que seria isso interessante discutir, mas pronto, não é o assunto hoje. Acho que é importante que haja um chão comum e, nesse sentido,
talvez seja boa ideia ter autores obrigatórios, como Camões ou Pessoa, ou o próprio Saramago. O chamado canon, não é? Vá. Eu diria mais um conjunto de autores que seja comuns a várias gerações, ou vários, porque a escola é por anos, não é? Alguém que seja 10 anos mais velho convém que tenha algum traço em comum com alguém que seja 10 anos mais novo. Claro. Agora, achei isto ridículo por parte do ministro ter dito: atenção, mas o outro também é comunista, atenção. Quer dizer, Exato. de facto, o nosso país é um país extraordinário. Parece que vivemos naquele filme do Bill Murray, não é? No Feitiço do Tempo. Sim, pronto, quer dizer, não sei muito mais do que dizer. Como é que estas coisas ainda são assunto, ser comunista e não sei o quê? Pronto, mas pelo visto é assunto. Senhores passageiros, condutores e ouvintes, está na altura. Senhores realizadores, videógrafos, editores, está na altura. Senhores sonhadores criativos, curiosos, está na altura de brilharem mais alto do que nunca. Está na altura do Altitude Film Fest. O festival de curtas-metragens da TAP Air Portugal, que acontece a cerca de 30 mil pés de altitude. É a altura perfeita para colocarem a vossa melhor ideia no ar. Se tem uma curta-metragem filmada em Portugal ou que inclua algo da cultura portuguesa, voem até flytap.com e descubram como participar na terceira edição do TAP Altitude Film Fest, o único festival de cinema do mundo que é exibido e votado exclusivamente a bordo de um avião. Estão à altura do acontecimento? Candidatem-se até dia 30 de abril. Bruno Vieira Amaral, pegando aqui nesta palavra comunista, dirias que é uma questão política? Dar a escolher não é melhor do que impor? Tem-se discutido isto como uma questão política. Algumas pessoas têm discutido isto como uma questão política, porque sempre que se fala do Saramago sabemos que vai sempre haver alguém a lembrar o saneamento do DN em 1975 e que o Saramago era um comunista empedernido e por isso a literatura dele não vale nada. Enfim, eu acho que é a parte mais desinteressante da questão e acho que o ministro terá respondido isso perante interpretações desta alteração no programa de português que veem nesta alteração, o Saramago passar a ser opcional, um cerco a Saramago. Foi o que escreveu Daniel Oliveira, o cerco a Saramago, estamos de volta à censura, e tudo isso me parece de facto ridículo. É o fascismo, não é? Pronto, está de volta, querem silenciar. O Saramago não é silenciável. Já não é, não sei se alguma vez foi, mas agora não é de certeza. É dos autores contemporâneos, o único autor verdadeiramente universal que nós temos. Gostes ou não, isso para mim não interessa. Quem é que gosta e se não gostam dele por causa do estilo ou por causa das questões políticas, enfim, tudo isso é irrelevante. Eu acho que era muito mais importante nós estarmos a discutir, afinal, para que é que serve a disciplina de português no secundário, o que é que queremos que os alunos saiam de lá a saber fazer, e se com estes programas que nós temos isso está a ser, esses objetivos estão a ser alcançados. Quanto a mim, não. Isso basta olhar para os números dramáticos da literacia dos portugueses. É a prova. Os portugueses não sabem ler, não sabem interpretar as coisas. Não é, os portugueses não gostam de ler literatura. Como é que os portugueses vão ler literatura, o Saramago, ou seja quem for, se não sabem interpretar textos básicos? Esqueçam. E isso é a prova do falhanço deste modelo. Não funciona. O que nós temos no secundário, eu estava a olhar para os conteúdos programáticos da cadeira da disciplina de português e há 30 anos era exatamente a mesma coisa. Começas no 10º ano com a poesia trovadoresca e tal, e depois vai a narrativa épica, o Camões, e por aí fora o Frei Luís de Sousa, o Almeida Garrett, não é? Depois os grandes, o Essa e o Camilo, e claro, chegas por aí até ao século XX e depois há assim umas escolhas mais ou menos aleatórias lá pelo meio, quer de poetas, quer de ficcionistas. Não farão parte uns do cânon, outros estarão lá à porta, mas isso será discutível. E tu perguntas-te, mas para quê? Tu, ao longo desses 3 anos do secundário, tanto quanto que eu me lembro, e eu acho que continua assim, o que tu estás a fazer é tentar, não sei se é tentar, é formar críticos literários.
porque tu vais respondendo todas as questões que te são postas nesses 3 anos, é analisar o texto, os textos literários de uma perspectiva crítico-textual, interprete isto e não sei o quê, e agora a análise psicológica. Porquê é que nós perdemos? Mas a questão é que depois essa interpretação, o que os alunos põem, quer dizer, pelo menos no meu tempo era assim, o que os alunos põem nos testes é aquilo que ouvem nas aulas. Claro é que é aquilo que acham que a professora ou o professor quer devia ler. estar a formar pessoas numa disciplina de português, devia estar a formar alunos que saíssem do 12º ano a conseguir usar competentemente a língua portuguesa. Usando como ferramenta de instrução, para explicar aquilo que interpretam, por exemplo, pensam, a literatura, a literatura, mas não só a literatura. Agora, como é que tu vais? Como é que tu queres ensinar um aluno a usar de uma forma competente a língua portuguesa se depois não tens, olhas para o programa, não tens, por exemplo, variedades, outras variantes da língua portuguesa como a que se escreve, que se escreveu nos países africanos de língua portuguesa. Ou estamos aqui a discutir a obrigatoriedade do Memorial do Convento. Porquê é que tu perdes 2 ou 3 meses de 3 anos a estudar uma obra, seja o Memorial do Convento, ou os Maias, ou o Amor de Perdição? Para quê? Para estar a analisar a psicologia do Simão e da Teresa? Quer dizer, o que é, e isso vai servir para quê? Para ir estudar crítica depois para a faculdade? É que sais lá sem competências, não consegues depois escrever um texto com pés e cabeça. Mas dizes isso sem pôr em causa a qualidade da obra ou do escritor, ou seja o que for, não é? São coisas diferentes. Tu podias perfeitamente fazer uma panorâmica da literatura portuguesa, eu acho que isso se podia fazer no 10º ano, desde os seus primórdios até à atualidade, para os alunos perceberem, ok, este é o contexto histórico, mas depois estudar os exemplos de uma forma muito diferente. Porque o que é que faz sentido estar ali? Depois misturas a psicologia das personagens com os recursos estilísticos, com a questão histórica ou social. Quer dizer, 3 meses a estudar os Maias para a cena do hipódromo. Quer dizer, aquilo que tu sais de lá, não tens nem o gosto pela leitura, nem as competências linguísticas. Quando és miúdo, na primária, no ensino básico, pedem-te sempre para fazer redações, para tu mostrares Sim, como é que criatividade. Como é que foram as férias? Mas chegas ao secundário e o que te pedem, faça a interpretação do não sei o quê. Porque não escrever, por exemplo, uma reportagem. Escreva uma reportagem, faça uma reportagem. Não se estuda... É possível estudar a língua portuguesa em contexto do secundário sem estudar o jornalismo, sem estudar géneros como a reportagem ou a entrevista ou a crónica, está ali entre o jornalismo e a literatura, e é isso que tu fazes. Claro que depois produzes iletrados que não têm gosto pela leitura, como se vê por esses resultados. Isso é o sinónimo, é esse o resultado deste modelo que privilegia aqui um ensino que se calhar é aquilo que os professores aprendem quando estão na faculdade, que no fundo ser críticos ou tentarem ser críticos. Vamos fazer uma pausa para que o Bruno possa descansar. Ainda há mais. Sim. Chegamos ao final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. O Renato estava apático. Parecia que não estava lá. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Olha para o espelho, o que é que tu vês? E tu achas que o miúdo com 1,85 m, lindo de morrer, vai-te apaixonar por ti? Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Estreia a 7 de abril. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxeri Mendes e a Joana Stichini Vilela, no lugar da Maria Ramos Silva, ausente em merecido descanso. Grande abraço, Maria. Beijinho, Maria. Onde quer que estejas. Estou a cuidar Maria. Está, quem sabe a ler Saramago. Estamos a falar de José Saramago esta semana e das aulas de português, a propósito da possibilidade de o Nobel da Literatura deixar de ser obrigatório no 12º ano. Joana Stichini Vilela, outra questão interessante que tu bem assinalaste antes do início deste programa, na proposta que está em discussão, é esta história de incentivar os hábitos de leitura e colocar os adolescentes a ler 60 minutos por dia. Isto é um sonho lindo ou é um número razoável? O que é que te parece? Lá está, voltamos à mesma questão. O Bruno disse aqui uma série de coisas com as quais eu discordo, não só por opiniões que já tinha antes de contactar com os novos especialistas em ser alunos, com quem contacto todos os dias, e que agora ainda discordo mais. Ou seja, para começar, acho que há aqui uma questão que é, temos de pensar quem são os miúdos agora. Uhum. Estas medidas todas, acho eu, não sei, ninguém sabe muito bem quem é que define o cano, quem é que define sabe-se mais ou menos, mas pronto, os programas, por aí fora. Eu não tenho a menor pretensão de saber como é que estas coisas devem ser organizadas. Há especialistas em pedagogia, há especialistas nessas coisas todas. Respeito imenso o trabalho dos outros. Agora, enquanto mãe, por exemplo, enquanto jornalista, que sou ou seja, uma pessoa que é lida, e enquanto cidadã, o que me parece é que, por um lado, há um grande desconhecimento da população portuguesa em geral e dos jovens em particular, ou seja, estamos a falar de uma mudança radical a partir do momento em que nós temos a tecnologia móvel, e, portanto, que é um instrumento de distração por excelência. E permanente, sim. E permanente. Ler 60 minutos seria ótimo, mas, quer dizer, até acho... Isso sim, parece um bocado impositivo. Ninguém ligou nenhuma. 60... Ou seja, tudo bem, se nós vivêssemos 1920... Pronto, lês durante uma hora, não é? As pessoas dizem assim, os miúdos devem ver televisão no máximo meia hora e tal. Parece que vivemos assim num mundo muito idealizado, as pessoas que pensam nisto. Mesmo a questão do ensino, o Pedro falava em ensino público, ensino privado. As elites pagam o ensino privado e eu não estou a dizer que seja melhor ou pior. Às vezes o ensino privado é igualzinho. A diferença é a capacidade financeira dos pais para pagarem explicadores. A diferença é a literacia dos pais que em casa conversam, muitas vezes ajudam, ainda há muitas mães a não trabalhar e que vão ajudar os filhos. Portanto, temos aqui um cenário vastíssimo. Em termos da disciplina de português, parece-me que a disciplina de português é igual às outras, no sentido em que há uma série de conteúdos a que tem direito, no sentido de a disciplina tem direito a querer ou a desejar que as pessoas a apreciem desta forma, a língua portuguesa, a forma de expressão. Neste momento, o maior problema, a meu ver, é depois de termos um país com uma das taxas de analfabetismo, maiores taxas de analfabetismo da Europa, e durante mais tempo temos um analfabetismo funcional, que é aquilo que o Bruno dizia sobre as pessoas não serem capazes de interpretar. Os miúdos leem um enunciado e falham a resposta porque não percebem a pergunta. Tu não sabes se é porque não percebem de facto ou se é porque não têm atenção. A atenção é um grande problema. Ou se... aliás, estas duas coisas. O programa, aliás, depois tem outras coisas que são muito interessantes. Tem aquela ideia do teatro. Mas de novo, quer dizer, tu dizes isto a um aluno que está em Trás-os-Montes, numa escola de Trás-os-Montes, que nem alunos às vezes têm, não tem professores, escolas que não têm... Eu tenho os filhos na escola pública, uma escola de uma zona privilegiada, mas a escola pública sofre desses problemas das colocações e mais não sei quantos. Ainda por cima, com a agravante das rendas em Lisboa serem caríssimas, os salários dos professores não serem compatíveis com essas rendas e, portanto, haver uma falta enorme de professores durante muito tempo, durante o ano.
esses são problemas de base. Agora, se devemos passar 3 meses a falar dos Maias ou do José Saramago ou o que seja, não me choca. Acho que é um exercício muito interessante. Posso dar um exemplo de um grupo de especialistas à volta dos 14 anos e de uma experiência que me relataram, que é este ano, começa por mãe, este ano estamos a dar o mesmo texto, que é 1,5 páginas, há 3 semanas. Quando digo grupo, é porque depois há uma turma. Mas a queixa, ou o comentário é feito por uma pessoa que diz: eu já não aguento isto. Eu disse: mas como assim estás a dar o mesmo texto há 3 semanas? Disciplina de português, 9º ano. Sim, porque a professora está sempre a querer que nós vamos aqui e ali para fazer-nos perguntas sobre as palavras, sobre as frases, sobre a história, sobre isto, sobre aquilo. Chega ao fim, eu pergunto-lhe: tu, lendo o texto, no início o texto que leste quando o leste pela primeira vez e quando o lês agora, aquilo que tu retiras do texto é o mesmo? E há um sorriso e não tem nada a ver. Eu agora leio, percebi aquele texto. Isto é ensinar a ler. Se é com 300 páginas, se é com 600, se é com 2, depende dos graus de literacia e de... Pronto, deixa-me perguntar aqui ao Pedro. Pedro, vi-te a escrever umas coisas, não sei se tem a ver com o programa ou se são notas para o futuro, depois desta... Notas para o futuro. Farmácia. Um livro de Pedro Buxerimento. A escola em Portugal é um sítio onde se deixam as crianças. É um depósito, é isso? Exato. Pronto, é a vida, ou seja, para as populações em geral é um sítio onde depositam os filhos, depois vão trabalhar e os recolhem ou eles vão para casa. Curiosamente, as mulheres portuguesas trabalham fora, ou também trabalham em percentagens muito elevadas desde há muito tempo. Mas o ensino, desde há uns anos, tornou-se numa competição, que não era no nosso tempo. No meu tempo não era, de certeza. Estás a falar de notas? Sim, porque no meu também não era. Pronto, no meu tempo... Aliás, era ao contrário. Não sei se no teu também era assim. Ter más notas não era fixe. Ter boas notas, aliás. Desculpa interromper. Sim, mas para agora, para eles, para os miúdos, querem todos ir para a nova, não sei o quê, ou para... Não é? E não se podem permitir o luxo de ter um 12, ou um 13, ou um 14. O que faz com que, insisto, os pais portugueses paguem impostos que suportam a escola pública, e o Ministério da Educação é o maior empregador português. Depois põe os miúdos no privado e ainda pagam explicadores. Pronto, mas isto não parece ocupar as pessoas que escrevem opinião nos jornais, porque supostamente não, provavelmente têm os miúdos no privado e não se importam de pagar 2 vezes. De qualquer das formas, na dinâmica portuguesa, a língua é um instrumento de poder e um instrumento de poder do Estado. Por isso é que quando vais preencher a tua primeira declaração de IRS te chamam sujeito passivo. Eu acho mesmo extraordinário, e eu já escrevi sobre isto há muitos anos. A tua capacidade de comentar a atualidade é notável, Pedro Buxerimentos. Na semana em que começa a entrega do IRS, extraordinário. Acho absolutamente extraordinário que em Portugal ninguém se rale por ser chamado de sujeito passivo. As pessoas ralam-se porque odeiam preencher IRS. E porque não compreendem. E não compreendem, claro. Pronto, eu vou repetir. Acho extraordinário que as pessoas aceitem de bom grado que o Estado é tratado por sujeito passivo. Porque é que não está lá nome, 2 pontos? Tiago, não sei quantas. Não é? Certo. Mas não, está sujeito passivo. A língua em Portugal é um instrumento de poder. Eu digo isto porque o meu filho estudou fora, às expensas do governo inglês, devo dizer. E quando ele recebia correspondência, eram muito poucas linhas e dizia em letras garrafais, lá no meio das frases: "At this point you don't have to do anything." Ou seja, havia muita redundância na comunicação. Era uma coisa que tinha a ver com propinas ou seguros escolares ou não sei o quê. Mas dizia explicitamente, portanto não dizia nem implicitamente, não tinhas que interpretar texto nenhum, aquilo estava lá explícito: nesta altura não tens que fazer nada. E essa coisa dos miúdos não saberem interpretar textos e não sei o quê, que é completamente verdade, nem os adultos, tem a ver com o facto de o Estado português, em geral, e isto inclui-nos a todos nós, ter medo da clareza, porque tem medo de perder o poder que tem sobre os cidadãos. Os cidadãos vingam-se fazendo falcatruas, cambalachos, enganam o Estado. Estás a dizer na forma como o Estado utiliza a língua portuguesa para se dirigir às pessoas. Basta ler um impresso
o português burocrático tem palavras que tu não usas na tua língua comum, não é? No uso comum da língua. Quer dizer, e se houvesse 60 minutos por dia para os adolescentes lerem? Eu acho bem, acho mesmo bem. Até podiam ser meia hora. A questão é, mas como é que vais implementar? Pois, a questão é na escola, não é? Aquilo é uma recomendação. Então, claro. Foi isso que o Tiago perguntou. O Tiago perguntou se eu achava bem, eu acho bem. Mesmo em relação à leitura dos romances, então como é que tu garantes que os alunos leem de facto os romances que depois estão a analisar na aula? Também não garantes. Mas o que se diz é um hábito de 60 minutos de leitura ao longo de toda a escolaridade. Eu acho bem, parece bem. Mesmo que leia a Bola ou o Record, não sei. Bruno Vera, a pergunta é aberta, não é? Não, a questão é possível, é fazível, os miúdos vão fazer isto? Lá está, essa questão põe-se em relação a tudo. Claro. Os miúdos vão ler leem o Memorial do Convento? Sim, claro. Do princípio ao fim? Não leem. Acho que não é assim, mas acho que não leem. Desculpa. Eu não li os Maias na escola, só li os apontamentos e li o livro depois. Portanto, o que estás ali a discutir, estás ali a perder tempo, na verdade. Bruno Vera Amaral, eu há bocado usava a palavra canon. Isto porque outra coisa que surge é Camilo Castelo Branco como possível obrigatório. Existir um canon e torná-lo, usá-lo na prática, faz sentido? Nós precisamos ter um canon, convém. O Pedro há bocado dizia que esse lado atravessar, não é? Claro, que seja é preciso ter essas referências, e essas referências são quase que naturais. O Camilo é uma dessas referências que eu acho que ninguém se choca, ninguém se indigna com o facto de estar lá, de teres que passar por lá. O problema aqui é a tua visão do que deve ser o ensino do português. Se tu tens uma visão histórico-cronológica da literatura portuguesa e passas os 3 anos nisso, os 3 anos do secundário nisso, óbvio que têm de estar os grandes nomes de cada época. Tem que estar uma base que seja do canon. Não podem estar todos aqueles que são canónicos, mas tem de estar uma base mínima, esse chão comum mínimo, onde se inclui também o Saramago. Quanto a mim, esse é que é o problema, é esta visão histórico-cronológica da literatura portuguesa como base essencial ou quase única para o ensino do português. Porque temos de perceber para que é que aquilo serve. Eu não quero formar pessoas que vão analisar o Gil Vicente. Eu quero formar pessoas que saiam dali percebendo, tendo uma ideia de como é que a língua portuguesa evoluiu, nomeadamente através da literatura, mas que sejam competentes no seu uso. Para dar um exemplo, não era muito mais útil, por exemplo, e já que falamos do Saramago, comparar o Saramago do primeiro romance que ele publicou no final dos anos 40 com o Saramago em que ele descobre a sua voz, chega ao seu estilo. Comparar os dois. O que é que difere de um e do outro? Porque é que nós dizemos que há aqui uma voz e aqui não há? O que é que mudou? Perceber essa comparação, ou comparar, por exemplo, no Miguel Torga, aquilo que é a poesia, aquilo que são os contos, aquilo que são os diários, perceber os vários registros da língua, como é que isso se altera, escolher unidades temáticas que, em vez de estares ali mergulhado numa única obra, te permitem ter uma visão ainda mais ampla. Por exemplo, as representações do campo e da cidade na literatura portuguesa. Olhar para o léxico que se usa, o que um autor como o Aquilino Ribeiro usa para descrever uma realidade rural, de um autor, sei lá, como o Cardoso Pires, para descrever uma realidade urbana. O que é que muda? A utilização de regionalismos, de arcaísmos, o que é que isso também diz sobre a identidade dos lugares e das mudanças que a língua portuguesa foi sofrendo ao longo dos tempos. Eu acho que isso era muito mais útil. Outra coisa que até seria perfeitamente adequada aos tempos modernos. A questão da poesia e da representação da figura feminina, não só na poesia, mas também na poesia, podíamos ir à ficção, por exemplo, ao longo dos tempos. Passamos de uma época em que temos homens a escrever sobre as mulheres, mesmo no século XIX, e passaste para uma época em que as mulheres finalmente têm voz, e perceber o que é que isso interfere, o que é que isso muda na utilização da linguagem. É uma linguagem diferente, usam-se termos diferentes, sempre no sentido de tornar aquelas pessoas que estão a receber esta informação melhores utilizadores da língua portuguesa, percebendo as suas possibilidades. Ora, não é
estudando uma obra compulsivamente e obsessivamente, que depois nós sabemos que não é assim, durante não sei quanto tempo, que se consegue isso. Perde-se muito da variedade da língua. Portanto, tu começas na poesia trovadoresca, no 10º ano, e passas para o Camões e vais seguindo por aí. Mas o Camões é mais adequado a um aluno do 10º ano, depois outro do 12º. Esta visão cronológica, claro, é mais simples, é mais fácil, mas eu acho que é fundamentalmente errado. Joana Stiquini Vilela, uma coisa que te tem apoquentado, não só neste tema, mas na vida no geral, que eu sei, é a inteligência artificial. Neste caso específico, e em relação à leitura e à relação com os livros, o que é que te apoquenta? De novo, e ouvindo aqui com bastante atenção o que o Bruno está a dizer, e aquilo que eu posso sintetizar, corrijo-me, Bruno, se estiver enganada, esta predileção ou esta valorização do que seria uma literatura comparada. Estou a tentar, isto são muitas ideias, nós podíamos fazer 20 programas. Eu prefiro, em vez de pensar o meu ideal é este, ou seja, em vez de ser um processo de indução, o meu ideal é este e a realidade ia ser assim, um processo dedutivo de a realidade é esta, portanto, as coisas, como é que nós vamos conseguir fazer isto funcionar? A realidade, neste momento, é com a inteligência artificial, da mesma forma que nós tínhamos uns livrinhos amarelos que tu referiste, que eram os resumos das publicações Europa-América, sobre destes livros todos. Eu nunca li nenhum, nunca gostei de nenhum, achava aquilo feíssimo, aquela mancha perturbava-me, e eu pensava, já que tenho de ler, vou ler. Pronto. Ou então não leio, e houve muitos que eu não li. Nos livros, nos manuais há sempre excertos, as aulas servem para isso mesmo, os professores ensinam o essencial. Não vou estar aqui a decorar uma série de pontos, enfim. O que os miúdos hoje em dia fazem é ir ao chat GPT ouvir os livros, e isto acontece de facto, ouvir os livros em vezes 2 e pronto. Maias, ouvir os maias, tens uma voz de uma inteligência artificial a ler-te aquilo, vezes 2. E no fim dizem que leram. Está lido, é isso? Está lido. Temos aqui duas realidades. Temos a realidade dos alunos de humanidades ou de letras, ou agora chama-se, acho que ainda se chama humanidades, que é a minha, não sei se foi a vossa, e a realidade dos restantes alunos. Embora em Portugal eu discordo profundamente desta separação que se faz do ensino logo no 10º ano, em que as pessoas ficam logo super limitadas em termos de opções de disciplinas, e ficar, tu és de humanidades, não tens matemática. Eu fui para humanidades e a minha disciplina preferida era matemática, por exemplo. E vais para ciências e não tens de estudar português e não sei o quê. Acho que esta diferença é importante. Ou seja, para um aluno de humanidades é exigível uma maior capacidade e um maior domínio da língua e capacidade de interpretar e de depois produzir o seu próprio discurso. Como o Pedro dizia, a palavra, a língua é poder. Não é só em Portugal, é em todo o lado. Eis a palavra de Deus. A palavra é poder. E quanto melhor nós dominarmos a palavra, mais poder vamos ter sobre a nossa vida em todas as áreas. E o português é importante não só para a disciplina de português, mas para todas as disciplinas. Para perceber história, para perceber física, claro, para química, interpretar para perceber tudo matemática. E se formos um bocadinho mais atrás ainda, na música, matemática e música estão profundamente interligadas, tal como música e português. E se formos ainda mais atrás, percebemos que todas as coisas funcionam de uma forma semelhante. Depois vão-se manifestando e traduzindo de outras formas. Mas, em termos de conhecimento, esta separação radical e dizer, e obrigar a isto e fazer assim, o que nós temos para mim, o que a escola agora sim, permitindo-me um ideal, era um sítio onde os miúdos aprendessem a olhar para a realidade, analisá-la, interpretá-la e agir consoante
tudo aquilo que tivessem raciocinado. E quando digo realidade, pode ser literatura, física, educação física, música, que é profundamente... Ninguém fala em música. Enfim. Agora, sobre a tua pergunta, que eu já não lembro qual era, eu queria só dizer... E para terminar... só queria dizer... Bem, olhe-se para a lista de livros que os miúdos leem. No 6º ano, a leitura obrigatória, não sei se é obrigatória, se não é obrigatória, mas os miúdos que eu conheço leem todos isto. Leem um livro que se chama A Vida Mágica da Sementinha e que faz exatamente aquilo que o Bruno estava a dizer que se ia fazer nas aulas de português, que é comparar a realidade rural com a realidade. A Vida Mágica da Sementinha é um livro muito bonito, do Alves Redol, muito curtinho e extremamente difícil. Porquê que é difícil? Porque tem termos que já ninguém usa. São termos não só antiquados, mas termos rurais do campo, da lavoura. Portanto, ele explica como é que a semente cresce, é o trigo e a importância daquilo tudo. É fascinante, mas é uma leitura completamente desadequada para cativar um miúdo para a leitura. E o que nós devemos fazer é cativar, já dizia... Estou-me a rir porque é um livro que suscita ódios e amores. No Príncipezinho, não é? Tens de me cativar. Tem de cativar os miúdos para a leitura. Agora, há muitos fatores nisto, não é só a escolha, o professor, eu vejo isso. Os miúdos gostam do professor, têm um bom professor, é a minha disciplina preferida. Uma disciplina fascinante. O professor não é um bom professor, destruiu aquilo à partida. Ora bem, meus amigos, portanto já sabem qual é o critério. É o professor. Carisma. É tudo o que é preciso. Sinto que podíamos ficar aqui cerca de mais 1h20. Chegámos ao final de mais um pop-up. Sigam-nos nas plataformas de podcast, escrevam-nos para popup@observador.pt. Nós voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.